1 Samuel, capítulo 7. Lá vai falar, irmãos. Bom, o assunto é sobre o arrependimento, seria do versículo 3 para frente. Mas vou ler o versículo 1 e 2 para a gente explicar um pouco por quê. Ainda aqui, Samuel era juiz. Ele foi o último juiz. Nós vimos sábado, o 13º juiz. E no versículo 8, capítulo 8 que estudamos sábado, que houve aqueles problemas tudo, ele tinha envelhecido, ficado ali, uma idade aproximadamente, diz a história, 60 anos, ele pôs os filhos governar, e os filhos já não seguiu o caminho do pai. Deu aquele problema todo. Então agora aqui, no capítulo 7, ele fala do arrependimento para a nação de Israel. A nação de Israel, e isso está hoje também, ela estava adorando muito atrás de deuses estranhos. E hoje tudo que for no lugar de Deus é Deus estranho, é idolatria. O mundo está nessa situação hoje. E o povo de Deus, às vezes, comete esse erro também, trocando as coisas de Deus para as coisas do mundo. Então, no capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: E vieram os de Kiriate Jearim, e levaram a arca do Senhor, e puseram na casa de Abinadab, situada na colina, e santificaram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. É 1 Samuel, capítulo 7. É lá no começo do Velho Testamento, à frente de Juízes. Fala a página que eu estou na outra versão. 329. Quando ele fala aqui na colina, também que é na montanha. Então, há muitas evidências que não houve cuidado quanto à arca do Senhor com respeito algum. Nós vemos aqui. Então, e hoje também, nós vemos que o próprio povo de Deus não está tendo muito cuidado com a igreja, com os cultos, com a nossa reunião com os irmãos. Então, Kiriate Jearim estava, diz a história, a 13 quilômetros do nordeste de Bet-Semes. Então, diz que ficaria nesta localidade durante aproximadamente 20 anos, tempo que Israel estaria sob o jugo dos filisteus. E aqui nós vemos que quando Samuel chamou eles a atenção e orou para ele que eles largassem, convertessem do mau caminho que eles estavam, eles ficavam livres dos filisteus, eles ganhavam. E hoje o povo, o filisteu, hoje é o mundo. O povo está sobre o jugo do mundo. E quem é que está governando o mundo? É quem está encabeçando todo o sistema do mundo. É Satanás. É difícil dizer isso, mas a realidade é. E parece que, além disso, isso ficaria ali durante o reinado de 40 anos do rei Saul. Então, Davi reinaria aproximadamente 10 anos, 7 anos em Judá e 3 anos sobre Israel, antes que a arca fosse levada a Jerusalém, o que dá um total aproximadamente de 70 anos, falando dela. E além disso, quando a arca por fim foi encontrada por Davi, perante o que estava abandonada só num campo perto de um bosque, lá em Salmos, nós não vamos lá, o Salmo diz, o Salmo lá de Davi: eis que em Efrata ouvimos dela,
e achamos no campo do bosque. Salmo 132, versículo 6. Se tornamos isto literalmente ou não, nós não podemos dizer isso, mas se for, quer dizer, a glória de Deus não foi abandonada pela igreja moderna hoje também. A glória de Deus está sendo abandonada pelo povo de Deus, por glorificar o mundo. Assim que aconteceu com eles, então acontece hoje. Nós não devemos deixar de glorificar ao Senhor nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aí falando 2, e aconteceu que desde aquele dia que chegou a arca em Kiriat Jearim, e se passaram muitos dias, até 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E o tempo sempre prolonga quando estamos fora da vontade de Deus. Quando nós estamos vivendo, fazendo a vontade de Deus, o tempo passa que a gente nem vê. Vocês já não prestaram bem atenção nisso? Quando fala assim, não vi a hora passar do culto. Por quê? Porque estava fazendo a vontade de Deus, de acordo, prestando atenção no culto, cada momento, não prestando atenção um e outro, quem sai, de quem entra, de quem vai tomar água, de quem vai no banheiro. Então, se começar a desviar da atenção do culto, note bem, o tempo fica longo. 1h30 fica parecendo 2, 3 horas. E quando você está atento nas coisas de Deus, do que o pregador, do que o pastor está falando, está pregando, do que a igreja cantando, então, o tempo passa que nem vê. E provavelmente poderíamos dizer também que o Senhor lamentava por Israel. E lamenta hoje por seu povo. Deus não é... Isso é uma palideia para nós entendermos. Olhando isso para nós pais, que lamenta às vezes pelo fracasso do filho, pelo caminho que o filho toma a decisão, tudo nosso. Mas Deus, nada abala a Deus. A Bíblia fala que nós entristecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito de Deus. Mas nós precisamos entender esse sentido. Deus não precisa de nada de nós. Nós precisamos dele. E às vezes nós saímos fora da vontade de Deus. Olha aqui, no versículo 13 ele fala do arrependimento. E falou então Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: olha bem o que Samuel disse. Se de todo o vosso coração vos voltardes para o Senhor, tirai os deuses estranhos e os astarotes dentre vós, e preparai o vosso coração ao Senhor, e só a Ele servir, e vos livrará da mão dos filisteus. Então o assunto aqui, a mensagem aqui é do arrependimento. Então Samuel, ele falou para eles, ele falou para toda a casa de Israel. E hoje está falando para todo o mundo, todos nós. Porque às vezes muitos não estão vendo isso. Vamos dizer, a maioria talvez. Alguns leram, outros não leram. Mas hoje está falando para nós. Nós, povo, se de todo o vosso coração voltardes para o Senhor. É para voltar. Voltar para Ele. Voltar a servir a Ele.
Muitos estamos abandonando a igreja. A igreja é do Senhor. A igreja não é nossa. O prédio é outra coisa. É um lugar que Deus permitiu, ajudou que alguém construísse. Nós temos este local aqui. E este local aqui é sagrado, deve ser sagrado, deve ser respeitado, como Salomão disse: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Se eu não me engano, é Eclesiastes capítulo 4 ou capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então, o templo aqui, a casa do Senhor, deve ser respeitado. Agora, a igreja, aí somos nós. Nós, como pedras vivas. Então nós não devemos abandonar. Aonde a igreja reunir, onde ela estiver, Cristo é o cabeça da igreja. Então ele diz aqui: um arrependimento verdadeiros, os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros cristãos, devem sempre pregar como Samuel pregou. Prega, ensina com autoridade o arrependimento. Arrependimento é você mudar de atitude. Um arrependimento é você dar meia volta. Eu mudei meu modo de pensar, eu arrependi. Eu mudei a minha atitude. E para servir a Deus, não é para servir a nós mesmos. Então, além disso também, ele pregava o arrependimento, e ele despertava nas mentes das pessoas o quão mal que estava a consciência deles. Então, a consciência, a condição da consciência pecaminosa. É isso que precisamos pregar, o arrependimento, e fazer despertar nas pessoas. Mexer na consciência, que vocês estão vivendo em pecado. Pecar, todos nós pecamos. Não existe na face da terra ninguém que não peque. Não tem cristão. O único só foi um, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o perfeito. E com a sua perfeição salvou nós que somos imperfeitos. Graças a Deus por isso. Então, porque despertar a consciência, a nossa vida diante de Deus, não é diante dele. Samuel não está pregando Cristo, é para mim, vocês vão mostrar para mim, não é diante de mim, diante de Deus. A nossa consciência é ser obediente a Deus. Então, aí ele também, ele fala também, quando ele fala isso, também só coisas difíceis, arrependimento, consciência pecaminosa, vida depravada, desagradando a Deus, aí ele apresenta a solução. Nós apresentamos a solução. Ele apresentar a solução, como diz João Batista, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Ele aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem que é esse Cordeiro de Deus? O nosso Salvador Jesus Cristo. Ele diz, está em João 1, 29. Aí ele fala também, neste versículo: tirai os deuses estranhos. Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, para quem chegou agora. Estou no versículo 3. Ele fala: tirai os deuses estranhos e os astarote dentre vós. Tudo que não é Deus de Deus, Jesus Cristo e ele crucificado, é idolatria. Fora de Jesus é idolatria. São deuses estranhos. Astarotes,
quer dizer, divindade adorada na antiga Síria, Fenícia e Canaã. Muitos, naquela época, eles rendiam culto a essa entidade, fêmea, cônjuge de Baal, quer dizer, demônio. Baal, demônio, o nome do demônio. Olha, irmãos, a igreja, ela é pessoa jurídica, é uma entidade. A igreja, ela pode morrer aqui, ela é uma instituição. Ela tem em outro lugar, continua. Então, nós não podemos também adorar a igreja como uma entidade. Aí eu adoro a igreja. Nós amamos a igreja porque a igreja é cheia de defeito. A igreja é cheia de pessoas pecadoras. A igreja não salva. Quando fala em igreja, a primeira coisa que pensa é no prédio. Vou limpar a igreja, vou ver a igreja. Não é. A igreja somos nós. Ninguém salvou ele mesmo. Alguém pregou, alguém fez como Samuel, pregou para você, pregou para mim, mexeu na minha consciência, porque a palavra de Deus mexe na consciência, a palavra do homem não mexe, a palavra vindo da carne não mexe, ela deixa mais virado, como diz lá Salomão em Provérbio 15, que a resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira, porque é a palavra do homem, é da carne. A palavra branda desvia o furor, vem a pessoa furiosa, o furor. Então chega aquela palavra mansa, como o Monfeli disse para aqueles lá em São Paulo, o assaltante que ia ficar a facona, queria roubar ele, né? Olha o que ele disse: amigo, o que quer que eu faça? Mais ou menos isso que ele falou, que estava disposto. É amigo, que eu posso te ajudar? Palavra branda. Nós cristãos, mano, Cristo ensinou muitas coisas. Essa aí a gente ia ter outro assunto. Cristo ensinou muitas coisas para você não evitar de contenda. Tem muitas coisas. Mas vamos continuar aqui. Então ele fala: tirai os deuses estranhos e os Astarote dentre vós. Tira. Tem alguma coisa que está impedindo servir a Deus? Tira. É isso que ele está dizendo. Aí ele fala: e preparai o vosso coração ao Senhor. Não tem como preparar o coração ao Senhor com um ídolo. O ídolo maior que o ser humano tem, você sabe qual que é? Qual é o maior ídolo? Responde. Isso. O maior ídolo é o eu. O eu posso tudo, eu faço, eu sou assim, e se eu não para mais. Esse eu vai se engrandecendo. Ele vai crescendo, que chega um ponto que esse eu não cabe dentro de mim, de tanto arrogante e tanto orgulho que fica, que os outros ninguém suporta. Aí ninguém suporta o eu. Às vezes eu posso suportar meu eu, mas o outro não suporta o meu eu. E muito menos Deus. Então prepara o vosso coração ao Senhor. Não é querer ganhar as pessoas pelo caminho do intelectualismo, mas sim por um chamado de coração. Não é por falar bonito, não é por falar bem, por ter muito estudo, por esse meio intelectual. Não. Ganhar as pessoas pelo caminho de Jesus Cristo. É no coração que vai. Ele fala: e só a Ele servir. Final do versículo 3. Então, o Senhor, Ele... a ruína de Israel era servir ao Senhor assim como os ídolos. A ruína.
E não é só dela, é de todo mundo, de todos nós. Querer servir a Deus no dia de culto, no dia que vamos na igreja, e no resto dos dias da semana, do meu tempo, eu servir ao mundo. E não servir ao Senhor e não os ídolos. Não servir o Senhor com os ídolos. Fica todo dia. Levanta cedo. Talvez ora, depois esquece. Faz com uma obrigação. Não pode ser com uma obrigação. Eu sou obrigado. E faz uma coisa monótona, uma coisa costumeira. Entendeu? Por isso fala que reza é diferente de oração. Oração é falar com Deus. Reza é uma coisa decorada. Você decora de tanto falar, fica repetindo. Você vê que na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, quantas vezes ele falou o nome Pai Nosso que está nos céus? Uma vez. Aí ele veio tudo falando. Então nós vemos isso. Então Paulo também, se os irmãos quiserem, procura lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, 4, e pode até ler. Mas vai falar assim, ó. Porque Paulo lá fala assim, ó, referindo-se tal, um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. Lá ele fala isso. Você quer ver? Vamos, 2 Coríntios. E o versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então não tem. Então tem muito Jesus pregando, diz e Deus é um só, tem muito o Evangelho sendo pregando. Se pregar o Evangelho que não salva, que perde a salvação, é outro Evangelho, não é o de Jesus. É isso que Paulo diz. Não é Jesus, o Jesus da cruz que nós pregamos. A mensagem de Paulo era Jesus Cristo e ele crucificado. Na vida do cristão, está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ou seja, senão um espírito humano. Gálatas 2, 20, eu não ia lá, mas tá, como é que eu vou ver aqui. O que o apóstolo Paulo disse aqui. Já estou crucificado com Cristo. Olha bem, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, que é o que nós estamos vivendo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então se note bem que Paulo já foi crucificado com Cristo. Será que todos os cristãos de hoje que professam Jesus como Salvador, como Senhor, será que está crucificado com Cristo? Porque não é por ser batista que vai para o céu. Batista é um título, é um nome. O que leva para o céu é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu faço parte da Igreja Batista, de Ubirajara, de Bauru, de outros lugares, São Paulo, seja onde for. Não é igreja. A Igreja Batista, ela prega quem salva, o Salvador. Ela é zelosa. Ela prega, mas ela não salva. Ela dá o remédio, ensina a receita. Agora segue se quiser. Então, aí depois ele disse aqui, no final do versículo 3.
e vos livrará da mão dos filisteus. Então, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, que Ele é Deus, Ele liberta, mas só cumprindo as suas condições. E essas condições são exigentes, que volte para o Senhor de todo o coração e a alma, né? Ele exige que se faça o mesmo agora, como ele exigiu que Israel fizesse antigamente, se arrependesse. Se tiver na igreja e não for arrependido, passar pelo batismo e não for arrependido, não vai para o céu. Mesmo o nome está escrito no rol, no livro. O nome precisa que esteja escrito no livro da vida. E Deus sabe. Nós não sabemos. Nós temos certeza de um. Cada um tem certeza dele próprio. E de mais um, de mais dois. Quem que lembra que a Bíblia disse? Que o próprio Jesus que disse. Que você tem certeza que foi para o céu. Fala um, depois você lembrar fala o outro. E qual é o outro? Ladrão da cruz, porque Jesus disse assim, ó: hoje estará comigo no paraíso. Você lembra que eu não conheço o grego, como aqui já falaram isso, ninguém, nós conhecemos. Eu vejo aqui nessa Bíblia que fala, no hebraico diz assim, no grego tantão. Mas o irmão Félix dizia que no grego estava escrito assim, ó, que o ladrão falou assim, que ele perguntou no futuro: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que eu tinha visto falar que Jesus ia entrar no reino. E Jesus falou: hoje estará comigo no paraíso do reino. Agora, qual é o outro que Jesus disse? Ninguém lembra? Zaqueu. Jesus falou para Zaqueu: hoje veio a salvação nesta casa. Essa é a palavra de Jesus. Vamos desacreditar de Jesus? Jesus conhece os corações. Que apareceu no Monte da Transfiguração. Certo, aí isso não tinha entrado na minha mente ainda. Se for, tem mais. O apóstolo Paulo vai. Quando é claro que Jesus disse, né? Que o apóstolo Paulo, que Jesus, ele perguntou: o que queres que eu faça? Paulo estranhou. Então tem, tá bom. Obrigado, irmão. Então vamos continuar aqui no versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram, aí obedeceram. Olha bem, o que é ser obediente? Parece que foi tão fácil, mas que ó, olhando assim, parece que as coisas foi fácil no Antigo Testamento, as histórias que aconteceu, e no Novo Testamento, mas não é fácil. A gente vê hoje. E hoje o mundo está de uma tal forma, tão avançado, a tecnologia está tão fácil, parece que está muito, o mundo está atraindo muito. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, não é? Não é assim que diz? Que a iniquidade é ruim para a alma, para a carne ela é boa. Quando fala iniquidade, todo mundo está pensando que é coisa ruim. Não. Iniquidade, tudo que desagrada a Deus, e tem muito. Então aqui no versículo 4, então os filhos de Israel tiraram aos Balaíns e aos Astarote dentre eles, e serviram ao Senhor somente, aceitaram a ele. Serviram o Senhor somente. Então nós, irmãos, quando nós decidimos seguir a Cristo, então nós devemos seguir Ele somente. Estando bem afinada a nossa vida com Ele. E Samuel disse ainda, no versículo 5, olha agora, ajuntai. A pessoa se converte, depois ele isola. Não, é para juntar. Era para estar todos os membros aqui. Deveria, E Samuel disse ainda: ajuntai a todos
a todo Israel em Mizpá, e eu orarei por vós ao Senhor. Então ele convidou vocês a junta, tudo. Eu vou orar. Ele falou tudo, vocês obedeceram. Ele pregou, mostrou na consciência de cada um, de cada pessoa, para eles verem o erro que estava cometendo, correndo risco de vida, de morte, e por cima, morte eterna. Aí ele viu os frutos, ele viu o resultado. Irmão, como é maravilhoso quando nós pregamos, quando alguém manifesta a fé. Porque eu conversei com aquele ontem na casa, aquele William, né? William, você manifestou a fé aquele dia? Se arrependeu? Ele levantou a mão e falou, não. Você está querendo o batismo? Está pensando assim. Então, eu gostei, né? Quem conhece bem é Deus, né? E tem aquele outro também, que eu esqueci o nome, Samuel? Manuel. Ele não estava ontem, está na casa do irmão José Quitério. E falou que também é a mesma coisa, eles falaram. Então, aqui nós vemos que Israel está para ver, vamos dizer, que estava perto dos olhos deles, o mover de Deus, a ação de Deus. O primeiro depois de muito tempo. E agora? É o momento da igreja ver o mover de Deus. Na vida dela, na vida nossa, de cada um. Nós nos vemos aqui, não pedimos oração, oramos. Me perdoa, esqueci uma coisa hoje, vocês já lembram, né? Modifiquei o culto para começar e cantamos. E quando falou de oração, eu lembrei. Peço perdão a Deus e à igreja. Sempre faço costume fazer oração primeiro, para eu fazer, vou esperar chegar mais. Bom, isso não tem problema. Então, ele e o Uru estão falando, vem. Oramos, pede oração. Mas só orar a Deus, só falar com Deus não basta. Deus tem poder de realizar um milagre, o que Ele quer na vida de alguém. Mas Deus deixou o homem livre, Ele almeja, Ele quer que o homem dê o primeiro passo. O homem, nós temos que mexer. Nós devemos. Não fala, Deus me abençoa a mim, abençoa a minha família, minha casa. Meu filho, tudo bem. Não, procura fazer a vontade dele. Nós devemos procurar. Por isso que ele diz, 6. E ajuntando-se em Mizpá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram ali, contra o Senhor pecamos. E julgou Samuel os filhos de Israel em Mizpá. Palavra difícil de ler. Irmãos, aqui nós vemos um arrependimento, vamos dizer assim, genuíno, verdadeiro, e desejo de servir ao Senhor. Um arrependimento que levou a desejar buscar ao Senhor. O arrependimento, quando a pessoa arrepende, ele passa um desejo de buscar o Senhor. É Ele que nós devemos buscar. Não é buscar recurso em outras coisas, em outros deuses. Isso, os cristãos não vão atrás de outros deuses. Pode ter uns deuses na vida que está adorando, né, que está sendo um ídolo, que está atrapalhando servir a Deus. Mas é do irmão, da pessoa, do cristão com Deus. Quem sabe é ele só. Então, aí buscaram mais a ele, buscaram a Deus. Jejuaram aquele dia.
e disseram ali, olha para você ver, contra o Senhor pecamos, confessaram. O pecado é a causa de todos os problemas na vida de um filho de Deus, do cristão e do mundo todo. O pecado é a causa. Por que que entrou o pecado no mundo? Porque Adão desobedeceu a Deus. O que que Adão fez? Só desobedeceu a Deus. Essa desobediência custou a vida. Entrou o pecado. Como que ele era o cabeça da raça humana, o primeiro, e toda a humanidade nasceu pecadora, caída. E julgou Samuel os filhos de Israel em Mizipá. Samuel, ele fez tudo segundo a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, que Cristo diz isso, lá no Evangelho de João, capítulo 12, 47 e 48. Vamos ver lá. E parece que fala, a palavra vos libertará. Evangelho de João, capítulo 12. Aí eu vou ler desde o versículo 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Se Jesus diz, nós também não devemos julgar, né? Porque eu vim não para julgar o mundo, Jesus diz, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, versículo 48, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Você viu só? A palavra que ele falou, então a palavra dele está aqui registrada, ela vai julgar no último dia. Olha bem, quando aqueles estiverem no lado direito, lá em Mateus capítulo 25, deve ser o versículo 41, mais ou menos por lá para baixo. Maldito, vinde, maldito para o fogo eterno, que está preparado, né, desde a fundação do mundo. Eu estou do lado direito, que ele diz primeiro, diz uma diferença. Vinde, bendito para o reino do meu Pai. Parece que muda até o som, até o tom da palavra. Para o reino do meu Pai, que está preparado desde a fundação do mundo. Já está preparado. Deus é Deus. Deus não é como o homem. Nós não conhecemos nada, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Saber com precisão. Nós chuta, nós imaginam. Bom, aqui agora no versículo 7 vai falar da vitória. Os filisteus são vencidos. E ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam reunidos em Mizipá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E quando ouviram isso, os filisteus de Israel tiveram temor dos filisteus. Parece que o que os filisteus tinham visto quanto à arca de Deus causou-lhe uma reação exatamente oposta que eles esperavam. Quer dizer que os milagres, às vezes, atraem as pessoas a Deus. E além disso, Israel, visto que o arrependimento era característico do dia, não tinha razão para temer, é só ter fé.
Versículo 8. E disseram os filisteus, e disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos dê livramento da mão dos filisteus. Vocês imaginam só que fé, irmãos, falando, Samuel lutando antes com eles, e eles falando assim, ó, não cesse de clamar, ora, quanto que é bom orar, irmãos. Eu sei que os irmãos orem a meu favor, e eu oro em favor dos irmãos, oro em favor das igrejas, oro em favor das famílias, oro em favor das eleições, dos candidatos, do povo dessa cidade, que Deus permita que aquilo que é da vontade de Deus, que Ele permita, ou que não seja da vontade, não sei, que seja, a gente sempre quer o melhor para as pessoas, às vezes Deus tem outro pensamento. Então, o versículo 8, então, os filhos de Israel, disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse, não pare de clamar por nós ao Senhor Deus, para nos livrar, de livramento das mãos dos filisteus. Se não houvesse ou não houver um líder, que no caso deles, e hoje, um líder espiritual, fiel, irmãos, o povo sofre, perece. Tem muitos líderes hoje em igreja, ou outro líder, mas falando do líder espiritual, ele precisa ser fiel a Deus. Se o irmão, se o líder é fiel a Deus, ele não vai prejudicar ninguém, não vai. Se ele é fiel a Deus, ele quer o bem para a igreja, quer o bem para o irmão. Vice-versa, se a igreja é fiel a Deus, ela não quer mal para ninguém, para os amigos, no trabalho, para ninguém. Mas nós precisamos que seja fiel. Fiel a Deus quer dizer que se é obediente a Ele, não quer pecar contra Ele, não quer ofender a Deus. Agora, se o cristão não importar com ofender a Deus, levar a vida de qualquer jeito, paciência. Ele não vai amar ninguém. Por isso. Agora, 9. E Samuel então tomou um cordeiro de leite. Aí fala cordeiro que mama, né? Novo. Olha, simbolizando também, cordeiro novo. O que simboliza? Cristo morreu, deu a vida dele na juventude. Ele não morreu velho, de 70, 80 anos. Foi na flor da idade. E Samuel então tomou um cordeiro de leite e o sacrificou inteiro ao Senhor em holocausto. Inteiro. Às vezes, é tudo simbolizando que Jesus deu a vida dele toda. E ele morreu na cruz, ele salva nós completamente, é eterno. Ora, a oferta do holocausto, que era um tipo de Cristo, que deu a sua perfeição a um povo imperfeito, cheio de imperfeição. Ele deu a vida dele santa a um povo maligno, mau. Ao menos aqueles que creem. Aceita aqueles que creem. Graças a Deus por isso. Samuel era um levita, ele está em 1 Crônica 23, 28, versículo 28. Ele poderia oferecer um holocausto, diz a história, e não poderia entrar no tabernáculo. Na época, porque não era, por não ser um filho de Arão. O tabernáculo nessa época era inútil como um centro de culto. Porque o trono de Deus, isto é, a arca tinha sido tirada. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, versículo 9, e o Senhor lhe ouviu. Ele clamou e o Senhor ouviu. Então, cada geração deve ter um Samuel. Ou, então, a igreja também deve, então, senão ela vai sofrer grandemente
E muitas vezes isto requer tempos para recuperar, demora. Olha, depois que um filho de Deus, ele cai, ele afasta da igreja, você sabe o que acontece? Demora para ele levantar, vai demorar para ele recuperar. Note bem, isso está acontecendo na nossa igreja. Irmãos, ele começa a vir uma vez por semana, depois cada 15 dias, depois uma vez por mês, e depois, olha, é assim que acontece, ele vai afastando, e demora para recuperar depois. Tem irmão que lamenta nessa situação que está. Então por quê? Porque abandonou. Ele vai afastando, depois não tem mais vontade de vir à igreja. Aí quando vem porque por vergonha, faz tempo que eu não vou na igreja, eu vou assistir o culto. Não é só aqui, isso está em todo lugar. Mesmo tem lugar que eu conheço que está assim. Então, agora, a pessoa vai afastando. Deve afastar do mundo, das coisas para vir na igreja. Ela está invertendo a situação. Deixar os compromissos, que pode deixar para outro dia. Às vezes, o dia de ir no culto, ao invés de ficar em casa, se tiver alguma justificativa, às vezes não. Já falaram para mim, pastor, não. Aquele dia eu não fui no culto, mas eu fui em outro lugar, que não tinha nada a ver. Então, você vai falar o quê? Está pecando com os olhos abertos. Então aqui nós vemos. E aconteceu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra os filhos de Israel. Mas o Senhor trovejou aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os desbaratou. A outra fala, os confundiu de tal maneira que foram vencidos diante de Israel. Você viu só? Eles obedeceram o que Samuel disse. Tiraram os deuses estranhos. Tiraram todas aquelas coisas. E Samuel trabalhando com eles, orando, clamando a Deus, ensinando eles, e eles venceram. Não vou continuar porque a hora já está quase esgotada. Mas isso é uma lição para nós hoje. Nós queremos, se quisermos servir a Deus, ter vitória, sentir prazer na vida espiritual, achar graça, encanto de viver na vida espiritual, é deixar o mundo e valorizar as coisas espirituais. Aí dá prazer essa vida. Mas se não tem prazer nenhum. Porque está tendo prazer em outro lugar, tirando as coisas do lugar de Deus. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai. Pai Santo, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos deste agora, por este culto, Pai, que está terminando. Agradecemos pela presença dos irmãos e visitantes, que esta palavra encontra morada, que convence o coração das pessoas conscientes, os que estão aqui presentes, os que estão ausentes, que vão assistir esse vídeo, que possa esta palavra produzir efeito. Pai Santo, pedimos em favor e carecidamente em favor desta igreja, os que estão fora, o povo desta cidade, essa população, pedimos em favor de todo, não somente de nós aqui, de todas as igrejas que habitam sobre a face da terra. Pai Santo, pedimos em favor daqueles irmãos que nós não conhecemos, que um dia vamos conhecer na glória, muitos obreiros, que Tu esteja com todos. Pedimos em favor das nossas famílias. E lembramos também os que estão enfermos, os que estão encarcerados, os que estão nos hospitais, os que estão presos nas drogas, os que estão no pecado. Aqueles que não aceitaram Jesus, que possam aceitar o Seu Filho, sem receio, com verdadeiro arrependimento.
Nos dê uma boa noite, que possamos estar amanhã aqui novamente para cultuar o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém?